A audiência pública debate a suspensão do fornecimento de cestas básicas a indígenas. CPI da Energisa vai aferir 200 relógios medidores. E ainda, após debates na Assembleia, cai cota zero da pesca no Estado. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, está começando agora. Olá. Cai veto do Executivo e Semana de Combate à Violência Obstétrica será implantada em Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada pelos deputados na última sessão. Na ordem do dia, os deputados estaduais apreciaram o veto total do Executivo ao projeto de lei que institui a Semana de Combate à Violência Obstétrica em Mato Grosso do Sul. Os parlamentares derrubaram por unanimidade o veto, por entenderem que o tema é pouco abordado, mas muito recorrente, e a falta de informação pode resultar em traumas irreversíveis a mulheres gestantes. O autor do projeto, o deputado Capitão Contar, do PSL, explicou que o entrave com o Executivo deve-se pelo termo a qual é denominada a semana. O projeto, que vai virar lei após essa derrubada do veto, visa a proteção da mulher enquanto na situação de parto, que vai trazer uma semana onde o poder público poderá se manifestar, conscientizar a população, os seus servidores, sobre a importância de combater a violência obstétrica. Então, é um projeto de suma importância, ele travou no governo por conta da terminologia violência, mas isso já foi pacificado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, e a Casa entendeu que tivemos o apoio de todas as organizações que defendem as mulheres, também apoiaram essa terminologia. Aqui ela tem a intenção realmente de ser impactante. Então, através dessa semana, que vai acontecer entre os dias 23 a 29 de junho, no calendário oficial do Estado, a gente vai estar promovendo ações de conscientização para o combate da violência obstétrica. Encaro isso como um grande ganho para nossas cidadãs sul-mato-grossenses. A escravidão foi abolida há 2 séculos, mas essa terrível prática ainda persiste no Brasil. Num esforço para combater a escravidão, o deputado Marçal Filho propôs uma semana estadual para debater o assunto. O parlamentar conversou com a nossa reportagem. Na sessão plenária desta quinta-feira, o deputado Marçal Filho, do PSDB, apresentou o projeto de lei que institui a Semana Estadual do Combate ao Trabalho Escravo. Deputado, qual que é a importância das discussões desse tipo de violação dos direitos humanos? Infelizmente, nós continuamos com muitos casos constatados de trabalho escravo no nosso país. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. Nas propriedades rurais, principalmente aquelas que ficam a uma distância muito grande das cidades, o trabalhador rural acaba sendo escravizado de alguma forma, porque esse projeto, além do trabalho escravo, nós falamos também do trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, por causa da distância que citei, o trabalhador acaba tendo que comprar todos os produtos para a sua subsistência da sua família da própria fazenda, do próprio fazendeiro. Acaba se endividando. Ao final do mês ele não tem salário a receber e também não pode sair porque está com dívidas. Dívidas contraídas ao comprar o arroz, ao comprar o feijão, ao comprar a carne, enfim, os produtos que ele precisa ali para se alimentar. Então ele fica preso àquela propriedade rural sem poder mudar de emprego porque está sempre devendo. Essa é uma forma de trabalho escravo. Além das condições de trabalho, das condições insalubres em que ele vive, também da questão psicológica, da forma como ele é tratado. É claro que nós temos que tomar cuidado em relação a isso sempre, para que não se confunda, às vezes, costumes que se tem nas fazendas, nas propriedades rurais. Vou dar um exemplo. Muitos dos trabalhadores gostam de pegar o seu prato de comida e ficar embaixo de uma árvore, tomando um tereré. Assim ele gosta de fazer as refeições, mesmo tendo refeitório na fazenda. Então, não é para essa questão o projeto. O projeto é justamente para chamar a atenção para esses problemas existentes que acabam
como você bem disse, ferindo o direito do trabalhador. O projeto Nota Fiscal Premiada foi adotado pelo Estado e já provocou um aumento na arrecadação. O assunto foi debatido na sessão. O presidente da Lemes, deputado Paulo Corrêa, abordou durante seu pronunciamento na tribuna os efeitos positivos do Nota MS Premiada, programa do governo estadual que distribui R$300 mil aos contribuintes que associam seu CPF à emissão da nota fiscal. Dados do governo estadual apontam para um incremento de receita de 12%. E o número de notas fiscais identificadas por CPF passou de 9% em janeiro para 17,5% em fevereiro, mês em que houve o primeiro sorteio. Foram contemplados 295 contribuintes em 42 municípios. Eu queria comemorar coisas positivas do nosso estado. Aumento real de arrecadação. Aumento real. Não é conversa fiada. Quando a gente fala que um projeto de criar nota, para nós, deputado Pedro Kemp, você se lembra? Eu dei um nome, Nota Fiscal Pantaneira. Não colou. O deputado Zé Teixeira fez 3 projetos. 3. Também não foi. E aí, fizemos a 4 mãos, a 6 mãos, até porque o deputado Zé Teixeira colaborou junto com a Secretaria de Estado de Fazenda, e aí o doutor Felipe, eu quero enaltecer o trabalho, nosso secretário de Fazenda, colocamos no papel de um modo diferente. E aí, a equipe de TI da Secretaria de Fazenda também merece aí o nosso respeito, deputado Londres, porque inovou no sentido de que você falando que você quer o CPF na nota, você não está obrigando ninguém a fazer nada. Você só está tirando a nota fiscal, que por muitas vezes, em vários estabelecimentos, era uma coisa que ninguém fazia. E isso aumentou a nossa arrecadação, deputado Pedro Kemp, 12%. Para participar dos processos, basta que o contribuinte solicite a emissão com o seu CPF, onde são geradas 6 dezenas pelo sistema aleatoriamente e elas usam como base sorteios da Mega Sena. Kleber Claios, para o Jornal Parlamentar. Após a suspensão do fornecimento de cestas básicas a indígenas em situação de vulnerabilidade, parlamentares chegaram a mobilizar a sociedade para arrecadar alimentos a essas pessoas. A audiência pública convocada pelo deputado Cabo Almir debateu soluções para o problema. A Frente em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pelo deputado Cabo Almir e que tem Pedro Kemp como vice, ambos os parlamentares do PT, realizou a audiência no plenário Júlio Maia, diante da presença de diversas lideranças indígenas. Ficou decidido que uma carta será encaminhada ao governo federal para que se posicione diante dessa situação. O motivo da convocação aqui da audiência pública, em primeiro momento, foi a suspensão, que é um direito elementar garantido pela Constituição, da alimentação a essas famílias indígenas que se encontram em áreas ocupadas. Essas famílias, até dezembro do ano passado, cadastradas através da Conab, recebiam todos os meses sua cesta de alimento. E a partir desse ano houve uma decisão da FUNAI, suspendendo a entrega dessas áreas, dificultando que a Conab conseguisse continuar a distribuir esses alimentos. Nós esperamos aqui construir um documento que possa ser encaminhado à Presidência da República, à FUNAI Nacional, aos direitos humanos, a todo segmento envolvido com essa causa tão importante como o direito da alimentação para o ser humano, em especial esses irmãos indígenas. A ação do Ministério Público Federal determinou no fim de 2017 que o Estado deveria distribuir as cestas de alimentos aos índios de áreas regularizadas, enquanto a União se responsabilizaria pelas famílias em áreas de retomada. Contudo, a suspensão teve início em dezembro do ano passado, sob ordem da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, entidade responsável pela distribuição. Com o corte da cesta básica que vinha do governo federal, dificultou muito mais ainda, com essa vinda dessa questão aí de cortar. Nós esperávamos que iria retomar, mas até o momento não retomou. Então nós viemos
para saber como que vai ficar essa questão no que diz respeito à cesta básica do nosso povo. E nessa questão toda, né, a gente está aqui também para estar aproveitando a oportunidade que aqui o Poder Legislativo do Estado está abrindo as portas, né, para nós termos a oportunidade de dizer o que de fato está acontecendo, né, as ameaças contra os nossos direitos. O governo federal precisa retomar a questão fundiária para acabar de uma vez com todos esses problemas que vêm acontecendo, e o maior prejudicado somos nós. Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que possui a segunda maior população indígena, com cerca de 80 mil índios. Muitos que vivem em áreas de retomada e ficaram sem cestas denunciaram a situação à Defensoria Pública da União, que entrou na luta para a retomada do benefício. Nós temos uma ação civil pública já há 3 anos, junto com o Ministério Público Federal, contra a União e contra o Estado de Mato Grosso do Sul, para que cestas sejam fornecidas independentemente do território ocupado. Então, qualquer indígena que preencha o requisito do benefício assistencial chamado Vale Renda deve receber esse benefício lá onde ele mora por meio de cesta básica. É o que diz uma lei estadual e o que diz o decreto que regulamenta essa lei. Em razão disso, nós ajuizamos a ação e tem uma decisão liminar que determina que o Estado entregue em áreas regulamentadas, né, nas ditas aldeias, e a União faça entrega nessas áreas de retomada, que são acampamentos, áreas que estão sob litígio ainda judicial, ou que não tem ainda a portaria declaratória da FUNAI dizendo que aquela terra é indígena. Apesar de a Constituição Federal determinar que a alimentação é um direito de todos e deve ser garantida pelo Estado, cerca de 4 mil famílias indígenas que vivem em 50 áreas de retomada estão sem receber essas cestas básicas desde o início deste ano. Essa decisão é vista por muitos representantes indígenas como um ato de genocídio. O problema mesmo é a questão, uma afeta diretamente a saúde. A outra questão, e aí já gera violência, né? Porque entre nós vira esse problema, né? Então o que acontece? É preciso resolver isso aí. Não só cesta, o governo precisa, o Estado brasileiro precisa pensar diferente. Como que pensar diferente? Devolver a questão da terra e apresentar um projeto para a agricultura familiar. Para ajudar os índios desassistidos, a Assembleia Legislativa, em parceria com a sociedade civil, entregou diversas cestas de alimentos em várias aldeias nos últimos dias. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a reunião da CPI da Energisa. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Deputados reúnem-se na primeira reunião de trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alemes. Os parlamentares já preveem temas que deverão predominar os debates. Mais de 40 projetos foram distribuídos durante a primeira reunião de trabalho da nova composição da CCJR. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, foi novamente escolhido para presidir esta comissão, que é a mais importante da Casa de Leis. Nós é de suma importância essa sessão, mesmo porque é a primeira sessão do ano da Comissão de Constituição e Justiça, e eu me sinto honrado em poder presidi-la novamente, mas tinha uma grande expectativa devido ao grande número de projetos que já se encontram na casa, no apoio para serem distribuídos para a relatoria. E obviamente que nós precisamos ter pauta na casa para discussão, votação, e com isso a gente começa então a dar encaminhamento toda a tramitação processual que ocorre na Assembleia, porque a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira, a porta de entrada com relação à constitucionalidade ou não. Aqui ela já recebe o crivo, se ela é constitucional, ela
tramita, se ela não é, ela obviamente que ela é rejeitada e arquiva-se. Então, com isso a gente começa a dar início aos trabalhos de poder realmente tramitar os projetos. O presidente também pontuou os projetos que devem movimentar as reuniões da comissão durante este ano, entre eles o que altera as taxas cartorárias em Mato Grosso do Sul. Nós temos alguns projetos que já são matérias que eu também entendo que terá grandes discussões aqui na Assembleia Legislativa. E uma delas é a questão das taxas cartorárias, que esse projeto esteve aqui na Assembleia, nós aguardamos 3 anos a discussão desse projeto, o TJ retirou esse projeto, devolveu então no final do ano passado, trouxe um novo projeto no ano passado, mas chegou já no final, no afogadilho, não tinha como você analisar um projeto de tamanha magnitude desse projeto e votar. Então, obviamente que agora a gente começa a ter essas discussões e para que a gente possa apresentar realmente um parecer com tranquilidade e aquilo que melhor atende a sociedade sul-mato-grossense. Hoje o Mato Grosso do Sul perde muitos recursos por causa desse projeto, porque as pessoas acabam fazendo escrituras de imóveis e tudo mais nos estados vizinhos, Paraná, São Paulo, porque o valor é bem abaixo do que é praticado no Mato Grosso do Sul. E com isso nós perdemos esses recursos. Então nós precisamos reavaliar tudo isso e ver o que a gente consegue, então, diminuir nessas questões cartorárias para que a gente atenda a população do Mato Grosso do Sul. Mas nós temos inúmeros projetos, inclusive um que foi distribuído hoje, que eu também entendo que é de suma importância, que é a questão do regramento do Fundersul, da distribuição dos recursos, do investimento dos recursos do Fundersul, mesmo porque é o recurso que o Estado tem, o governo tem para aplicação em infraestrutura, né, do Estado. Então é interessante esse projeto e assim como vários projetos foram pautados, foram distribuídos hoje para a relatoria. Os deputados Eduardo Rocha, do MDB, Evander Vendramini, do PP e Rinaldo Modesto, do PSDB, são as mudanças da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eles falaram das expectativas de trabalho para este ano. É uma composição de pessoas experientes que já estão na casa, já têm a experiência em relatoria em CCJ, e é uma comissão importante, porque ela dita o segmento ou não dos projetos. E acho que ela realmente tem que fazer o papel que muitos projetos que tramitam inconstitucionais vai criar celeuma, né? Talvez a prova no plenário é vetada pelo governo e depois ele volta para casa e se mantém o veto, né? Então, eu acho que o papel dessa comissão é de fazer uma análise criteriosa, né? Independente, para a tramitação daqueles projetos que realmente tenham legalidade. Primeiro, agradecer a aquiescência dos nossos pares que me designaram essa missão de representar a bancada do partido aqui nesta comissão que é a mais importante, que discute a juridicidade e a legalidade de todos os projetos que tramitam aqui. E segundo, de saber que o fato de a gente ter já participado em outro momento nessa comissão, isso facilita a gente estar dando nossa parcela de contribuição para que os projetos que adentram a esta casa possam ter a celeridade e a gente permitir com que os objetivos sejam alcançados, que é a lei ser executada de forma plena e permitir assim os direitos assegurados ao cidadão sul-mato-grossense. Propostas na área da saúde são entregues pelos deputados. Uma delas preocupa-se com os casos de depressão pós-parto em Mato Grosso do Sul. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, apresentou o projeto de lei que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. O parlamentar destacou que é preciso cuidar da saúde da mulher em todas as fases, desde a gestação, parto e pós-parto. O Estado apresenta psicólogos para fazer esse acompanhamento, que essas pessoas sejam assistidas de maneira mais próxima, sejam detectados esse problema com as pessoas através de acompanhamento psicológico, mas que seja feito um acompanhamento de saber como é que está o estado dela, que ela, né, para ser recuperada, para ser melhor acompanhada, para que realmente ela não venha cada vez mais entrar num estado depressivo, e muitas pessoas têm sido levadas à morte por esse estado de depressão pós-parto. E nós, no Mato Grosso do Sul, queremos evitar exatamente isso.
Outro ponto destacado na justificativa do projeto é um artigo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que revela que em países de baixa renda, a média de casos de depressão pós-parto é de 19,8% e no Brasil a prevalência é de 26,3%. Para o parlamentar, é preciso sair na frente para mudar esse cenário no Estado. Eu sou autor aqui nesta casa do projeto da violência obstétrica, né, contra as mulheres em estado de gestação dentro dos hospitais do Mato Grosso do Sul. E hoje nós apresentamos então esta lei num trabalho de um acompanhamento das mulheres, as mães pós-parto. Nós temos os dados que 25% das mães do Brasil entram em estado de depressão, né, que é conhecido como a depressão pós-parto, que é um índice muito forte, e nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização, de atendimento. O Estado precisa prestar esse trabalho de atendimento mais próximo, porque as pessoas não venham a cair realmente nesse estado e acaba causando esse transtorno na vida dessas pessoas. Então, por isso nós apresentamos esse projeto. A Unali tem encampado também em alguns estados, e aqui no Mato Grosso do Sul nós então encabeçamos esse projeto para ser apresentado. Já o deputado Evander Vendramini, do PP, quer garantir a permanência 24 horas de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva nos hospitais de Mato Grosso do Sul. Caso o projeto seja aprovado, os hospitais serão obrigados a manter em seus quadros a presença de, no mínimo, um profissional a cada 10 leitos. CPI da Energisa tem aprovado orçamento para periciar 200 relógios medidores da Energisa em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada em reunião da comissão na última terça. Desta vez, os deputados que compõem a CPI deliberaram sobre o orçamento das perícias a ser realizada pela USP nos relógios dos consumidores que fizeram denúncias junto ao Procon-MS. Além disso, novas datas para o calendário da CPI foram assunto de discussão. As dificuldades são muitas, eu sabia que ia ser uma briga difícil, uma luta difícil e árdua, mas, se Deus quiser, nós vamos, com o apoio da população, dar uma resposta a contento aos consumidores do Estado. A gente sofre, a gente é atacado, mas eu acredito que nós possamos dar uma resposta justa e correta à população do Estado de Mato Grosso do Sul. A CPI está embasada, está unida, fortalecida, os membros estão preocupados e nós vamos estar presidindo essa CPI e chegando a um resultado importante para o Estado e que seja justo. Na segunda-feira, os deputados e os representantes da Energisa devem voltar a se reunir para decidir como a retirada dos relógios e o seu transporte deve ser feita. Além disso, uma nova denúncia deve ser anexada às investigações. Vai se encorpando e dando um respaldo a essas denúncias, porque foi feito numa propriedade rural, agora foi feito numa residência urbana em que a pessoa se dispôs e pagou o particular para fazer esse laudo e para fazer esse acompanhamento, e ela vai vir aqui esclarecer para a CPI para nos ajudar nisso. Vinícius Leite, do movimento Energia Cara Não, acompanhou mais uma vez a reunião. Para ele, que mobiliza os segmentos da sociedade civil sobre o tema desde antes da abertura da CPI, a participação popular é fundamental para que o relatório final, que deve ser entregue em abril, apresente resultados positivos para os consumidores do Estado. O que move tudo, particularmente nessas questões, é a mobilização popular. Sem as reclamações, sem a mobilização do povo de maneira geral, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tanto que são esses reclamantes que serão contemplados nas reclamações, a partir deles que gerou essa CPI. Sem isso, ninguém saberia o que estaria acontecendo. Então, enfim, é a sociedade sendo representada e tendo a sua voz, o seu grito lá sendo atendido, enfim. Está fazendo eco tudo aquilo que foi reclamado no passado, recente, hoje está se trazendo uma solução. O deputado Coronel Davi entregou na última sessão dados que poderão auxiliar o trabalho de investigação conduzido pela CPI da Energisa. As informações são da Assembleia Legislativa de Rondônia, que realizou ação semelhante. Nós entregamos à mesa diretora para que seja encaminhada a Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa, documentos que recebemos do Inmetro, aqui do Mato Grosso do Sul, que trata sobre as
providências que são adotadas por aquele órgão em relação aos medidores de energia, a forma como é feita a aferição desses equipamentos, e entregamos também à mesa diretora o ofício que veio da Assembleia Legislativa de Rondônia. A gente fez o pedido na época da instalação da CPI aqui no Mato Grosso do Sul, solicitando providências, informações a respeito do trabalho que estava sendo desenvolvido pela Assembleia de Rondônia, referente também à CPI, da mesma forma que aqui no Mato Grosso do Sul, buscando certamente algum tipo de informação que pudesse ajudar o desenrolar da CPI aqui do Mato Grosso do Sul e que nós possamos com isso também ajudar o desenvolvimento do trabalho que a CPI está desenvolvendo e buscando uma forma de que nós tenhamos, que é o que o cidadão espera ao final do trabalho, uma forma mais justa da cobrança de energia. Nós vimos, pelos documentos encaminhados pela Assembleia de Rondônia, algumas situações que nos chamaram a atenção e que certamente, sendo bem avaliada pela CPI aqui do Mato Grosso do Sul, nós podemos ter aí certamente uma mudança nessa questão da cobrança que é feita pela Energisa. O Jornal Parlamentar segue para mais um intervalo. Voltamos já já. Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua. Sócios de empresas com dívidas junto ao fisco estadual estão hoje impedidos de emitir certidão negativa de débitos na Secretaria de Fazenda. O deputado Capitão Contar apresentou o projeto que pode mudar esse cenário. Deputado Capitão Contar, do PSL, propõe projeto de decreto legislativo que suspende a aplicação do artigo que dispõe sobre o não fornecimento de certidão negativa. O objetivo é evitar que contribuintes que não tenham dívidas com o fisco estadual sejam penalizados indevidamente. Hoje, segundo as nossas leis vigentes, existe uma vinculação da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Se uma sociedade com 5 sócios, eles têm uma empresa, e um desses sócios fica devendo, por exemplo, o IPVA, a empresa não consegue emitir uma certidão negativa de débitos e elas não conseguem participar de uma licitação e assim por diante. Isso atrapalha a atividade comercial. E muitas vezes acontece algum imprevisto, o sócio falece, deixa algum imbróglio burocrático e acaba atrapalhando os demais sócios. Então, visando desburocratizar e acompanhando até mesmo o entendimento que o próprio TJMS já resolveu, de que o Estado não pode coagir
os demais contribuintes a quitarem o seu débito perante uma pessoa física ou jurídica. Então, esse meu decreto, ele susta o artigo 184 do Código Tributário Estadual para que passa a não ter mais validade a questão da vinculação do CNPJ com o CPF. Após série de audiências públicas e debates na Assembleia, o governo revê decreto e cota zero vira cota fixa nos rios das bacias dos rios Paraguai e Paraná. O deputado Cabalmi, do PT, criticou o novo decreto com as regras da pesca em Mato Grosso do Sul. Em seu discurso, falou que o governo estadual precisa suspender a medida, que, segundo ele, não contribui para o repovoamento dos rios do estado. Reabriu a pesca, os pesqueiros estão vazios, as pousadas, a rede hoteleira, é um prejuízo total, economicamente falando, da forma como ficou o decreto. E aí vai o nosso irmão Mato Grosso, consegue o projeto tramitando lá na Assembleia, sim, projeto de lei do Poder Executivo. A Assembleia de lá conseguiu convencer o governador a retirar o projeto para reorganizar e apresentar no momento oportuno. Então, acho que seria uma grande oportunidade o governo do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, através do Jaime Veruschi, admitir que está errada a forma como foi republicado o decreto e cancelar esse decreto, cancela esse decreto. Vamos discutir de forma coletiva com as universidades, vamos fazer uma grande conferência com os setores, enfim, com os empresários, com os donos de casa de isca, com a rede hoteleira, enfim, vamos discutir de uma forma em geral, fazer um projeto que de fato atenda, que preserve as espécies. Da forma como ficou aí, não vai preservar, até porque não tem fiscalização, as pescas continuam clandestinas, predatórias acontecendo, o desmatamento, o assoreamento, os agrotóxicos, enfim, uma série de questões que faz com que nós tenhamos poucas espécies nos nossos rios. É isso que precisa fazer. O parlamentar, que também é coordenador da Frente em Defesa da Pesca, afirmou que a medida prejudica as comunidades ribeirinhas, que têm no turismo uma fonte de renda, e que é preciso encontrar outros caminhos para a recuperação do estoque pesqueiro. É preciso fazer um grande trabalho para repovoar nossos rios. Não vai ser o pescador amador tirando um peixe, 2, 3, que vai acabar com os rios de forma nenhuma. Até porque pescar é uma cultura milenar. E nunca, de fato, desapareceu peixe de rios nenhum que se existisse que é uma espécie lá. Desaparece quando tem grande mortandade, que tem grandes impactos ambientais, como é o caso de Mariana, de Minas Gerais, e alguns rios que a gente sabe que, por conta de grandes impactos ambientais, acabou-se as espécies que mataram-se todos de uma única vez. Pescando não se acaba com peixe. O período da piracema é justamente para que os peixes que estão lá possam procriar, possam repovoar, aumentar as espécies. Eu acho que o governador foi corajoso, determinado, junto com a sua equipe de assessoria, a parte técnica da pesca, faz o decreto e agora nós vamos continuar dialogando com todo o setor turístico e com o setor pesqueiro. Com o novo decreto, passam a vigorar as seguintes regras. Será permitido aos amadores um exemplar de peixe nobre, como jaú, caixara, pintado e pacu, e 5 piranhas. E para o pescador profissional, 400 quilos. Em Dourados, mais uma companhia aérea passa a funcionar no aeroporto do município. É a terceira a operar regularmente. Fato comemorado pelos deputados. Um novo voo já possibilita a ligação diária entre os aeroportos de Dourados e Guarulhos, em São Paulo. A operação, que reforça a conectividade da maior cidade do interior do estado a outros destinos, foi destacada pelo deputado Barbosinha, do Democratas, na tribuna da Assembleia Legislativa. Altamente positivo para o comércio, para a indústria, para aqueles que querem investir no nosso estado, mas celebrando agora a rota diária do voo da Gol, Dourados, Guarulhos, que somados aos voos da Azul e Passaredo integram aos aeroportos de Congonhas e de Viracopos.
e também celebrando, né, Três Lagoas, ampliando voos, né, para outras regiões, Bonito, Ponta Porã, se inserindo nesse contexto, a nossa querida Corumbá, mas não tenho dúvida de que para a Grande Dourados, o Vale do Iviema, o Cone Sul do estado e para o nosso vizinho Paraguai, esse voo diário com direção ao aeroporto de Guarulhos, né, coloca Dourados e toda a nossa região na rota do desenvolvimento. Durante o pronunciamento do democrata, o deputado João Henrique, do PL, relembrou a atuação da Alemes e do governo estadual em incentivar a aviação regional. Barbosinha ressaltou que esse trabalho possibilita ampliar as possibilidades de crescimento econômico local, bem como do turismo. Nós temos que tornar o estado competitivo do ponto de vista da aviação comercial. Quando você amplia as possibilidades de voos, você amplia a capacidade e a possibilidade de investimento no estado. Você melhora a qualidade e a vida das pessoas, né, oportunizando, como por exemplo o que eu citei de Dourados, com destino aos países do Mercosul. Esse voo, por exemplo, de Dourados, ele chega a Buenos Aires, a capital argentina, então interliga ao Mercosul e também Europa e Estados Unidos. Então, vejo isso como um fato extremamente positivo do governo do estado e demonstra que quando existe estímulo e incentivo, a resposta, não apenas do setor comercial, mas da sociedade. Uma das primeiras iniciativas da Assembleia em março, mês em que se celebra em todo o país o papel da mulher na sociedade, Frente Parlamentar em Defesa da Mulher reuniu-se na tarde dessa quarta para série de homenagens na Casa de Leis. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa, por meio da Frente Parlamentar dedicada à promoção dos direitos delas, começou a trazer a pauta para as atividades legislativas. Reunidos no plenário Nelito Câmara, representantes do Parlamento e outras instâncias do poder público compuseram a mesa de debates, que focou no combate a todas as formas de violência contra a mulher. Infelizmente, nós continuamos com índices alarmantes de violência contra a mulher. E a cada dia, a cada momento, né, só na minha cidade de Dourados são registradas 4 boletins de ocorrência por dia de violência doméstica. 4 por dia em Dourados, uma cidade de 240 mil habitantes. O número aqui em Campo Grande eu não sei o número diário, mas é só para mostrar que é algo realmente preocupante. Agora é preciso, além dessas discussões, desses debates, também fazer com que se implementem as leis, que elas entrem realmente na prática do dia a dia das delegacias de polícia, do Poder Judiciário. As frentes parlamentares são marcadas pela articulação política entre o Legislativo e os demais poderes, além da própria sociedade civil. Por isso, a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres apresentou quais serão os destaques que o calendário de eventos do Executivo terá em março. No domingo, que é o dia 8 de março, uma data de reflexão para que a gente possa lembrar o porquê do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, que a gente possa discutir o quanto já se avançou, mas também os desafios que temos nas políticas públicas para as mulheres, que a gente possa falar sobre a representatividade da mulher na política, que a gente possa falar sobre o enfrentamento a todas as formas de violência, atuando principalmente na prevenção, na educação. Eu acredito muito no poder da educação, na transformação de comportamentos, mas falando também sobre o empreendedorismo da mulher. Como outro destaque da reunião, a participação feminina no processo político não poderia deixar de ser assunto de discussão. Nós vivemos em uma sociedade que ainda, né, as mulheres têm uma certa dificuldade de participar dos pleitos eleitorais. A prova inequívoca disso é de que agora, por exemplo, esse é o último mês para você ter pessoas filiadas com o objetivo de sair candidato. E todos os partidos têm dificuldade de montar a sua chapa. Ou seja, a lei diz que 30% é destinado para a mulher. O gênero, que poderia ser o contrário, poderia ser 70% para mulher e 30% para homem, mas até esses 30% dificilmente você consegue preencher. Elas devem serem mais participativas, né? Ir em busca dos seus objetivos e participar, estar de frente com as necessidades do seu município, da comunidade, e tem que ter maior interação, buscar mais, ter mais interesse e lutar pelos seus objetivos. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você acompanha essas e outras reportagens no canal do YouTube da Casa de Leis.
É só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição do Jornal Parlamentar.